Boa noite a todos. Hoje temos aqui Rafael, que, assim como ontem também, é um grandíssimo amigo, uma pessoa que tem uma baita história de vida, principalmente por ter fundado a Base Colaborativa. E o Scala, como vocês sabem, é um projeto da Base, em parceria com o Azul Limão Alado, e o Rafa e a Cindy, que hoje tocam a Base, ajudam muito, o Rafa muito mais nos bastidores, principalmente com o Scala do que a Cindy, mas ajudam muito a, enfim, guiar, inspirar, facilitar, produzir tudo que vocês podem imaginar para todos os projetos. Então, hoje o Rafa vai falar um pouquinho de voluntariado, um pouquinho de teoria U, um pouquinho de níveis de escuta. É tudo um pouquinho, porque o nosso tempo é sempre curto, mas o papo é bom. E como ontem, fiquem à vontade para perguntar. A gente tem um momento final de perguntas também, mas se vocês quiserem entrar a qualquer momento, fiquem à vontade. Então, Rafa, bem-vindo e muito obrigado. Bom, Hugo, obrigado pelo convite aí. Se você puder liberando de eu compartilhar a tela, eu acho que tem umas coisas que é mais fácil eu mostrar com os slidezinhos. Vê se foi aí. Vamos lá. Aqui. Boa. Então, acho que, bom, eu conheço alguns aqui. Quero agradecer pelo prestígio de algumas pessoas que já ouviram eu falar várias vezes aí, mas é sempre bom falar de novo, eu gosto. Mas 10 anos atrás, comecei essa história da base com um grupo de amigos. Estou aqui ainda na base, trabalhando todos os dias. Passei por vários caminhos, assim, e fazer muita coisa por lá. Eu acho que, em termos de conteúdo, onde eu mais assentei é a teoria U, que eu vou conversar um pouco com vocês, só para trazer algumas referências mesmo. Aí, enfim, estudei lá em Boston com o criador da teoria U, que é o Otto Scharmer, participo de várias coisas aí. Então, já estão um tempo, já foram 22 turmas de teoria U. Comecei a minha jornada aí pós-escola fazendo, bom, na verdade, a faculdade eu fiz Direito, acho que costuma ter alguns aí nesses grupos aí, que são de voluntariado ou de propósito, não sei por que eu acho que o Direito parece ser uma área que não consegue dar conta dessa necessidade, e aí as pessoas vêm buscar na base, em projetos aí, mas eu sou um desses que trabalhava em escritório de advocacia e larguei aí para estar na base. Eu também tenho uma viagem aí que eu faço, que é o Panampanã, e que é dentro da base, e participo de vários desses movimentos, assim, eu acho que antes mais até, que agora a base tá ocupando bastante do meu tempo, mas tenho bastante orgulho de ter participado no começo de um movimento que chamava Virada Política, ainda do movimento por uma cultura de doação, e aí, enfim, alguns fellowships, alguns espaços aí de jovens, apesar de que jovem é até 29 anos, né? Então, já faz 4 que eu saí desse lugar. Feliz de estar aqui. A base, quase todos vocês devem saber, a gente hoje está usando esse termo de ser uma comunidade de agentes de transformação. Então, palavras importantes são colaboração, aí os conteúdos têm a ver com experiências também, e projetos. Então, o Hugo foi a pessoa que começou com essa ideia da gente fazer projetos de impacto, e eu vou contar um pouco disso aí mais para frente também. Enfim, foi eleito aí pelo Facebook uma das top 3 comunidades da América Latina, então acho que eu tenho bastante orgulho disso, e eu tenho certeza que um pouco do que vai nascer desse escala aí é de vocês também, de alguma forma, trabalharem como uma comunidade, assim. Então, projetos sociais tem vários. Essa frase aqui, acho que foi o Hugo até que trouxe na época, mas é do presidente da Choca. Tem um pouco Foi. a ver, eu acho, com pensamento sistêmico. Então, ao invés de dar o peixe e ensinar a pescar, queremos revolucionar a indústria da pesca. Então, como que a gente muda a estrutura toda? Não é fácil, é uma experimentação aí, e a base tem feito isso
desde projetos na Amazônia até outros vários. O abacaxi é o que o Hugo fundou, que tinha a ver com... ainda existe, né? Tem empreendedores da periferia. E aí a gente também começou a levar para empresas, então hoje em dia a gente leva esses conteúdos para várias empresas e tal. Vamos lá. Eu estou querendo passar rápido por esses pontos, porque eu imagino que a maioria já saiba. Mas o que é teoria 1? Então, alguns talvez já tenham visto por aí. Costuma-se falar que são três coisas. A primeira delas é um movimento, então acabou se criando uma linguagem, sei lá, uma narrativa, uma ideologia que atrai pessoas que estão querendo acordar e mudar o mundo, e sair do ego e ir para o eco. Então, isso é uma coisa legal. Uma outra que é uma metodologia, então, um passo a passo. Ah, vamos criar um projeto, vamos montar uma experiência, a gente costuma usar a teoria 1 também. E ela também é um modelo mental, meio que um estado de espírito. Eu acho que essa talvez seja mais óbvia de usar num projeto assim, pensando na primeira pessoa. E eu falo dessa também. Bom, então, olhando aqui para esse lado um pouco mais do que se propõe, né? Eu gosto bastante desse desenho, porque ele também já traz embutido nele o que significa o pensamento sistêmico. Basicamente, o que o Otto está dizendo aí é que a gente vive três grandes desconexões, e elas são... É por isso que vários dos problemas do mundo acabam aparecendo, como sintomas, na verdade. Então, as pontas dos icebergs aqui são os números que a gente vê, mas a proposta é que isso tem a ver com causas muito mais profundas. Então, como que a gente investiga essas causas muito mais profundas? Mas primeiro as três grandes quebras, né? A primeira delas é a nossa desconexão com a natureza. Vários números, vocês devem saber mais do que eu até, mas o interessante, né? Que eu acho que é um que junta tudo, a gente está consumindo 1,5 vezes a capacidade regenerativa do planeta, e aí estamos colocando em risco a vida das próximas gerações mesmo. E chamam, hoje em dia, o termo que tem se usado é que essa é a década de transformação. A gente não rearranjar as coisas no campo ambiental, é, talvez nunca dê para recuperar mais. E aí, então essa é uma delas, mas que segundo o Otto tem a ver com, né, lá no fundo tem a ver com o fato de a gente estar desconectado da natureza. Nós não nos enxergamos como natureza, enfim, tem vários desses elementos. Eu com o outro, eu acho que aqui talvez aqui é mais óbvia da gente trabalhar em termos de uma população carcerária, por exemplo, né? Mas só trazendo o contexto, basicamente está dizendo que nós estamos muito desconectados das outras pessoas, seja família, trabalho, né? Mas o mais gritante e a maior desconexão tem a ver com a social mesmo, né? Em níveis de desigualdade social e, em especial essa separação mesmo, né? Do eu com o outro. Nas prisões essa separação é um muro mesmo, né? Mas com pessoas que vivem em uma favela próximo da sua casa e que não tem saneamento básico é um muro imaginário aí que simplesmente faz com que as pessoas sejam invisíveis, e só por isso que você permite, porque a gente não permitiria com que isso acontecesse com, sei lá, alguém que a gente enxergasse, né? Alguém que fosse os nossos filhos ou nossos irmãos, tal. Essa desconexão com o outro aí é uma. E por fim, tem uma que também acho que vocês vão acabar investigando também e talvez encontrando aí, talvez essa seja uma das razões de vocês estarem aqui, é do eu comigo mesmo. Então a gente também está vivendo uma geração aí de pessoas que estão desconectadas delas mesmas, infelizes, altíssimas taxas de depressão e ansiedade. Infelizmente o Brasil é recordista nessas, mas basicamente muita gente vivendo vidas que elas não querem viver. Tanto que o suicídio tira mais vida do que guerras, desastres naturais e violência somados. Então aí tem um contexto geral, um olhar assim, por que está acontecendo.
Mas o principal é perceber que a gente não acorda e faz isso propositalmente. Esses resultados, né, mas por mais que a gente não faça propositalmente, a gente está gerando esses resultados que ninguém quer. Então, por quê? A ideia é que a gente tem que sair um pouco do automático, fazer um update no nosso sistema operacional aí, tanto social, né, mas também interno, então, como pessoas. E aí a teoria U vai investigar isso de vários jeitos. Aqui eu só estou querendo trazer uma referência de, por exemplo, só para vocês saberem, tá? Se a gente fosse montar né, se a gente fosse criar o projeto usando a teoria U, e aí eu tenho certeza que o Hugo não usou, né, a teoria U, mas vários elementos, assim, tem a ver com criação de projetos transformadores, aí, mas aqui ela é um passo a passo também, então você pode usar para montar, criar um projeto novo, etc. Então, aqui é o lado metodologia que eu estava falando, né, da teoria U, né, e o terceiro, e aí metodologia, talvez, para resumir, tem muito a ver com observar, observar, observar. Então, perceber o sistema. Aí, lá no fundo, né? Conectar com a fonte. E depois fazer, fazer, fazer. Então, basicamente, antes de transformar o sistema, você precisa perceber ele. Então, escutar ele, sentir ele. São vários elementos de você perceber o sistema. E aí, aquele terceiro elemento, né? Que eu estava trazendo, que pode chamar de modelo mental, nível de consciência, mindset, tem várias pessoas usando um monte de terminologia aí, é menos importante. Eu acho que essa frase ajuda a trazer um pouco do que eu tô querendo falar, que é o sucesso de uma intervenção depende das condições interiores do interventor. Então, é, vai depender da sua profundidade de atenção, de escuta, de intenção, o resultado da intervenção, né? E E aí, por isso que eu vou trazer para vocês também os níveis de escuta, que são o principal elemento aí da teoria U. Depois se desdobra em níveis de diálogo, em níveis de organização, em níveis de mundo mesmo. Mas o nível de escuta eu acho que é o principal que vocês podem usar mesmo quando vocês forem não só escutar o diálogo, por exemplo, vocês podem estar me escutando com esses níveis de escuta agora, mas também tem a ver com como que você percebe as coisas. Então, quando vocês estão, por exemplo, corrigindo uma redação, etc., também dá para entrar nessa profundidade aí, que é de interação com o mundo, basicamente. A primeira delas é essa em que eles chamam de downloading, né? Mas que é basicamente você escuta a partir do hábito, então do automático, e nessa você só pode reconfirmar julgamentos e opiniões que você já tem. Então, esse lugar aí, e aí vocês podem até brincar um pouco de ver se vocês estão fazendo isso comigo agora, como exemplo, assim. É, tudo bem, né? A gente vai sempre estar passando por vários deles, mas é meio tautológico, assim, de que é, não dá para ter transformação escutando desse jeito. Você só vai reproduzir os padrões que você já tinha, né? Porque não está vendo nada de novo. E aí, o que dá para fazer para começar a aprofundar um pouco é abrir a mente. Então, talvez você possa começar a me escutar num lugar em que você começa a ouvir alguns fatos do que eu estou falando. Isso já começa a trazer elementos novos para o seu olhar. E aí, como que você faz isso? Se você não está conseguindo, você tenta ativar uma voz interior aí, que é a voz da curiosidade. Então, tá bom, vai, tá meio chato esse papo, mas vou ficar curioso aqui. O que trava é a voz do julgamento. Então, se você está me escutando agora, e aí, obviamente, eu estou fazendo uma analogia comigo, mas isso dá-se para em qualquer interação que você for fazer, com esse lugar esse moleque vem de tal lugar, é muito óbvio o que ele está falando, tal, 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 tal. Tudo bem, mas não dá para aprender nada de novo. E o que acontece fundamentalmente nesse lugar é de que você começa a desconfirmar algumas coisas que você achava que você sabia. Então você começa por quê? Porque você recebe novos dados. Então é aqui que nasce toda a ciência. E dizem que o Darwin tinha um caderninho em que ele anotava todas as coisas que iam erradas com a teoria dele, né? E aí daí ele criou a teoria da evolução. Mas tem um pouco a ver com isso. Essa daqui é talvez não tenha nada de muito novo. A próxima delas é essa, que tem a ver com a gente abrir o coração. Então, é uma escuta que a gente chama de empática. E aí, para ativar ela, tem a ver com a voz da compaixão e o que
impede ela de acontecer é a voz do cinismo. Então, aqui basicamente tem a ver com a gente ativar uma capacidade de conexão emocional, de você sentir junto ou através do outro, alguns elementos de você realmente se conectar com aquela história, de você é, sair um pouco dentro de você mesmo, né? Para tentar, é quase como se você pudesse escutar, né? Se o seu ouvido tivesse na pessoa que você está escutando. E essa daqui também não é tão inovadora. A mais inovadora da teoria U tem a ver com essa vontade aberta. Essa vontade aberta aí é o que a gente chama de escuta generativa. A escuta generativa é uma escuta em que a gente tem que ativar um pouco esse lugar da voz da coragem. E o que impede ela é a voz do medo. O que é essa coragem? É uma coragem de deixar o velho morrer para o novo nascer. Então, a transformação tem a ver com isso, né? Tanto em você como nas outras pessoas, eventualmente precisa se passar por essa barreira de alguma coisa ficar para trás, porque senão não consegue vir alguma coisa nova. Então, essa escuta aí, ela costuma ser associada aos momentos em que você tem um ahá, um grande despertar, ou você se conecta com uma sabedoria muito profunda, assim. E basicamente o que a teoria está propondo é que nesse momento você se conectou com o futuro que está querendo nascer, um futuro emergente. Então, basicamente, a gente está sempre no presente, né? Agora a gente está no presente, agora também, agora também, agora também. Mas a gente tende a achar que a única coisa que influencia o presente é o passado, quando na verdade essa proposta está dizendo que o futuro também está influenciando sobre o presente. E aí, nesse momento, você entra meio que em contato com isso. Alguns jeitos de você olhar, perceber isso é de que você vive uma escuta ou uma experiência que é muito profunda assim e que às vezes você sente que o tempo meio que parou, às vezes você sente que que as paredes elas estão meio densas, então tem alguns elementos assim que e quando você sai você fala assim, nossa, parece que passou muito tempo ou passou pouco tempo, então isso, ou também eu sou uma outra pessoa depois de ter vivido isso. E aí eu acho que aqui, por que é interessante trazer isso de um jeito um pouco mais cadenciado, assim, 4 níveis, é porque, basicamente, se você tiver consciência de que você pode ter 4 níveis, você pode também, durante uma interação, tentar se provocar a aprofundar um pouco mais, ou menos, inclusive. Então, sei lá, a ideia não é que chegue no elevador numa escuta generativa, não tem necessidade. Mas se você está querendo viver um momento transformador, e aí você sente que ainda não está, você pode tentar sustentar em alguns desses elementos, porque, especialmente a palavra sustentar, né, tem uma característica que é parecida com essa de você usar fogo no metal, assim, né? Tipo, no começo não faz nada, mas depois de um tempo ele realmente é, derrete, assim. Então, esses são os níveis de escuta. O Rafa, Oi. eu acho que os níveis de escuta aí do slide anterior que você traz, eu acho que você fez analogia com você e convidou Sim. todo mundo a pensar, né, em outras situações e tal. Eu acho que esse slide ele é muito importante para todos nós nesse momento principalmente no momento de interação, na mediação dos grupos. Como a gente já falou um pouquinho ontem, a gente vai se relacionar e estar próximo com pessoas de culturas, se a gente pode chamar assim, amplamente distantes e diferentes das nossas, e formas de pensar, e opiniões críticas, e repertório e referências muito distantes dos nossos. Até entre nós também tem essas diferenças. Então, acho que antes e durante todos esses momentos, desses encontros que a gente virá a ter com a população encarcerada, ter essa atenção desses 4 níveis e, obviamente, tentar ir ali no limite dessa vontade aberta, tentar não ter medo e ter uma coragem de encarar ali momentos de insegurança, de desconforto e de uma escuta muito atenta, muito ativa
eu acho que isso é muito importante. Até, eu não sei se o Rafa vai lembrar, mas acho que em 2018 ou até 2017, você falava que uma palavra, e você repetia muito isso, que era de intencionalidade. Eu não sei se você lembra disso ou se você usa isso até hoje. Mas eu lembro de lá atrás, quando a gente falava um pouco do abacaxi, no começo você falar dessa palavra, e eu acho que, óbvio que essa palavra só não resume tudo que está aqui, mas eu acho que a intenção, a presença, isso que a Rafa está falando do presente, 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 com uma intenção, com uma intencionalidade forte, eu acho que é o que a gente mais precisa para criar um grupo e uma dinâmica positiva nesses momentos que a gente vai ter. Era só esse comentário. Com certeza. O Brian Arthur, que é um dos caras lá do Instituto Santa Fé, e aí, enfim, uma super referência, assim, lá do Vale do Silício e tal, e que o Otto usa como referência, ele fala que intenção não é só uma força poderosa, intenção é a única força. Então, a qualidade da sua intenção mais genuína mesmo nesse processo é o que vai gerar uma intervenção que pode ser realmente transformadora ou não. E aí eu acho que tem um aspecto que é muito interessante, que é a ideia aqui é que não seja só transformadora para a pessoa, é transformadora para você também. Vive-se um processo de transformação, né, participativo. Tipo, se você não estiver disposto a se transformar também, é menos provável que a outra pessoa também consiga. Então, é um pouco essa troca aí, que tem a ver também, tipo assim, dependendo do nível que você presta atenção, o que vai nascer então, eu presto atenção desse jeito e por isso que emerge daquele jeito. Óbvio que, né, vocês falaram com a Lore no último, a psicanálise tem várias coisas também a ver com escuta, também tem a ver com isso. E aí, só muito rápido, porque eu não quero entrar muito no mérito, mas assim, vai ser os níveis de conversação que vão gerar padrões também diferentes de escuta, que vão gerar também padrões diferentes de conversação. Então, que basicamente seguem esses elementos. E, em última instância, né, aqui é um gráfico aí que resume um pouco o todo, assim, isso vai fazer com que a gente consiga também criar uma organização que seja menos um poder centralizado e mais um ecossistema, né, que é essa terceira coluna, e depois um mundo também, que é um mundo menos hierarquizado e um mundo que age a partir do todo. Então, essa é um pouco a ideia que tem a ver com isso, né? A intenção, a atenção é o que gera o resultado. Aqui tem a ver com aquelas organizações, aqueles padrão de organização, mas acho que isso aqui é menos importante. E esses é mais o que eu trouxe para vocês. Eu acho que pensei de trazer um exemplo que eu acho que pode ajudar. Então, primeiro um exemplo que eu escutei de uma história. O Peter Senge, ele conta aqui a gente está falando de como que a gente pode transformar um ecossistema, né? E um bom exemplo de ecossistema, né, são os marítimos, porque eles conseguem se regenerar muito rápido. Então, basicamente, o caso é numa cidade costeira do México, em que, né, por causa de super pesca, assim, excesso de pesca, toda aquela costa lá estava se acabando com os peixes, isso ia ser ruim para todo mundo, né? Então, eles estavam coletivamente gerando resultados que ninguém quer. Lá na parte do São Francisco, lá, eles simplesmente colocaram uma lei e proibiram. Mas lá nessa mini cidade aí do México, em que as pessoas eram pescadoras, viviam a pesca, e essa era a vida delas, não adiantava você simplesmente chegar e falar assim, ó, galera, estão proibidos de pescar, né? É ingênuo pensar que essa é uma solução. Ela é muito nível 1, 2, assim, né? Tipo, e ela costuma gerar, né, até mais reação, então não funciona. O principal ponto é que não funciona. E aí foi um grupo lá de estudiosos lá para essa cidade, começaram a morar lá com aquelas pessoas. Então, o primeiro elemento é de você começar a se conectar com aquelas pessoas. E aí a primeira coisa que eles fizeram, eles contaram, foi construir um campinho de futebol. Então, nossa, mas por quê? O que tem a ver, né? E tinha a ver com essa, era uma necessidade, né, que eles achavam que tinha a ver com a comunidade estava pedindo, e também foi um jeito deles começar a criar as relações. Porque é a qualidade das relações, né, as profundidades das relações que vão gerar os resultados. Então, sempre tem a ver com trabalhar a qualidade e a profundidade de relações. Então, a primeira coisa que eles criaram foi
esse campo de futebol, e aí as crianças brincaram tal, e começaram a ser aceitos dentro do espaço lá. A segunda coisa que eles fizeram foi começar a construir um processo de hortas e de agrofloresta na comunidade. Por quê? Porque se as pessoas eventualmente fossem deixar de pescar, né, elas iam precisar ter outra coisa para comer. Então, e também para trabalhar com, né? Então, você percebe que tem uma percepção, né, é um pouco de como que a gente consegue antecipar as coisas para que, eventualmente, lá mais para frente, a gente consiga trazer uma solução que é sistêmica, que atende o que todo mundo precisa, né? Então, começaram a fazer isso, que não é um processo rápido, né, mas que pode ser feito, tá? Mas aí tem um momento que eu acho que é super importante, que ele fala que eles tinham uma liderança lá, e aí a liderança um dia contou uma história na roda lá com os pescadores. Então ele contou que teve um dia que ele era muito pequeno e ele sempre sonhou pescar com o pai dele. E aí o pai dele não deixava, tal, só se você for bem na escola e tal. Ele foi e pôde ir. E no primeiro dia era aquelas pescas de, de, de concha, assim, né? Eu esqueci o nome. Que o cara mergulha, né? Então eles estavam naquelas canoinhas, né? E bem cedinho de manhã ele foi só ele e o pai dele, eles remaram até lá. E aí o pai dele foi e mergulhou dentro do mar. E aí ele contando a história fala que assim, o tempo começou a passar e ele começou a ficar meio preocupado, né? Cadê meu pai? Não sei quanto tempo está passando. E aí foi aumentando, e aí ele começou a ficar meio desesperado, né? E aí, será que eu pulo para salvar o meu pai? Será que o que eu faço aqui? Quanto tempo já passou, né? Meu pai, o que vai acontecer? E aí esse desespero foi acumulando, 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 até que eventualmente o pai sai da água assim, né? Com os olhos meio brilhantes assim, né? E fala assim pro filho dele: eu espero que algum dia você possa ver o quanto que é lindo lá embaixo. Por que eu estou contando essa história? Porque, em último, e aí, esse menino que viveu isso, né, foi eventualmente a liderança que conseguiu sustentar mesmo os pescadores e falar assim, galera, a gente não vai pescar mais, porque a gente vai segurar um pouco para a gente poder ter mais peixe. Mas isso vem de um lugar de encantamento também. Vem de um lugar que é um lugar que a gente tem que resgatar um pouco. Um encantamento com a beleza da humanidade, com a beleza da natureza, porque se você não atinge esse lugar mais profundo, é muito difícil de você ter resiliência para continuar, né, trabalhando naquilo. Então, esse líder teve essa capacidade de realmente, né, ter esse caráter, assim, esse olhar, né, visionário, porque ele tinha vivido essa história. Então, enfim, a gente diria, por exemplo, que esse momento aí dele como criança, com o pai, é um momento transformador meio que do fundo do U, porque ele cria a identidade da pessoa. Então, aí tem uma história, né, que eu ouvi e que eu acho bonita, e eu quero incentivar vocês também a se conectarem nesse lugar com encantamento, e por isso que é tão importante a arte, é por isso que é tão importante a poesia, porque ela também ajuda a gente a conectar com esse lugar que é mais profundo, sabe? Ele não é racional. Tem a ver com esse nível quarto aí que a gente está falando. Então, eu ia contar essa história. Ia contar uma outra também, é verdade. Então, rapidinho aqui. Essa vai ser curta. Então, aqui, um videozinho. Eu acho que... Será que você vai lembrar disso daqui? Cara, a gente... Eita, não é isso. Peraí. Share screen. Paste. Tá. Então, esse evento aqui foi o encontro que a gente fez. Ah, não tá ainda com som, né? Não vou nem passar muito dele, é um videozinho curto aí que a gente Quer fez. habilitar o som? Eu acho que você consegue, não? Tá vendo?
Start today and it will stay. Eu vou narrando um pouco. Yes, time is on my Eita, por favor. side. A gente foi um mês, foi um projeto que é da corrida, e a gente foi lá no Natal, a gente deu uns presentes, né? Ficamos com uma, levamos o cara pra galera filmar, a galera fez um cortezinho antes. Legal, foi uma camiseta, já fez, né? Na época a gente fazia esses eram os projetos que a gente fazia como base. Por isso que eu falei que o Hugo foi um dos primeiros a trazer essa visão de criar um projeto de impacto. Porque a maior parte dos projetos que a gente fazia eram eventos, né? A gente ia, entregava cesta básica. Na época não era cesta básica, presente, esse tipo de coisa, né? E aí aqui, enfim, tinha 2 Papai Noéis. Então esse cara aqui, que era um Papai Noel, e o meu pai, que foi o Papai Noel. Não, meu pai. Beleza. E aí, estava rolando nesse encontro aqui. Bom, beleza, tem vários só para a gente ver um pouco mais. Teve uma hora que eu fiquei, todo mundo fica emocionado, né? E eu acho que, eu não estou dizendo que eu tive uma epifania nesse momento, mas eu acho que também dá para trazer um pouco de elementos que um pouco do que eu estou querendo dizer. Então, eu estava meio emocionado, vendo de fora, assim, eu comecei a me afastar um pouco da cena. Tipo, sabe quando você quer ficar um pouco mais distante? O que acontece é que você começa a ter uma observação um pouco mais ampliada do que está acontecendo, né? Acho que isso é super interessante. Quando a gente começa a subir a câmera, a gente entende, né, a questão carcerária, a questão de várias outras coisas que estão interrelacionadas. Mas, nesse caso, eu pensei que eu estava assim, e aí o que eu vi? Eu vi que os pais já estavam chegando e eles estavam nas grades, assim, né, tipo, assistindo a cena. E aí eu comecei a achar muito esquisito isso. Parecia uma cena meio de que os pais estavam presos para fora dessa dinâmica, sabe? Uma imagem, assim, do tipo assim... E eu comecei a achar, assim, nossa, mas, tipo, a gente está lá entregando o presente de Natal e os pais estão excluídos dessa história. Eu fiquei pensando, tipo, nossa, o pai, imagina, fica trabalhando, ralando o ano inteiro, e aí a gente chega lá e, num dia, salva a pátria, e o pai, sei lá, deve até ficar com vergonha que ele não pode nem dar um presente para o filho, ou, sei lá. Então, comecei a ter essas reflexões e comecei a pensar que a gente podia fazer um pouco diferente. Então, a ideia era que a gente criou na época, era da gente juntar os presentes também no próximo Natal, etc. Mas só que aí dá para os pais darem para as crianças, porque aí isso daí reforçaria o laço e tal. Eu acho que é um exemplo de como que você pode tentar fazer um tipo de interação diferente em termos para você transformar o sistema. Em vez de você criar uma relação de cima para baixo, assim, você tenta fazer ela ser um pouco mais horizontal. Isso já é capaz de transformar a relação muito mais às vezes, né? E aí, o que aconteceu foi que depois a gente foi fazer um negócio lá na comunidade, a gente tentou fazer com óculos, a gente tentou fazer com presente, deu mais ou menos certo, eventualmente foi virando um projeto que a gente criou, que foi o Rizoma, e aí, hoje em dia, é um instituto que até saiu da base e trabalha com socioemocional, eles estão montando uma escolinha de educação socioemocional. Então, eu estou querendo dizer um pouco, trazer esse outro exemplo, para a gente conseguir, talvez, enquanto a gente está lá também ter essa capacidade de sair um pouco e perceber o todo, assim, que eu acho que é uma das coisas que exige esse trabalho sistêmico. Mas eu acho que era isso que eu tinha pensado de falar. Não sei se vocês têm perguntas aí. Acho que eu já falei até mais do que deveria. Hugo, se quiser que eu fale mais alguma coisa. Não, eu acho que você cobriu super bem o que a gente, enfim, os temas que a gente tinha previsto. Eu acho que é mais entender mesmo se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, enfim, alguma curiosidade da base, de teoria U, enfim, alguém tem algo? Enquanto, se ninguém tiver também, tem já turma de teoria U prevista, Rafa, para acontecer? Cara, a gente acabou de terminar uma na quinta-feira Ah, tá. passada. Então, não. Acho que talvez daqui a uns meses. Tem CNV, a Cindy deve vir para cá em algum momento e Ela vem ela, semana que vem, ela acho que ela deve falar. CNV é uma super também, assim, talvez mais fundamental até da teoria U para a vivência, assim, eu acho que ela porque ela é muito pragmática. Will, tá com a mão levantada, vai lá, Will, o que você me conta? Olá, Rafa, obrigado por ter se disponibilizado aqui a vir falar com a gente.
E, sei lá, pensando no cenário que a gente vai viver, que é de fazer essas rodas de leitura com os presos, o que você acha que a gente poderia tirar de teoria U para se preparar para isso, especificamente, sabe? Tenta imaginar a situação que a gente vai estar, porque eu também estou tentando pensar aqui, a princípio a distância, tá? Todo mundo com a mesma camiseta, nós e os participantes, para a gente fazer essa dinâmica de, enfim, primeiro introduzir um livro que eles vão ler ali num período de algumas semanas e depois voltar para conversar com eles. Como você acha que a gente faz esse processo? Eu acho que a gente deve se reunir nos grupos menores antes, nos grupos de mediadores, né? Você acha que tem alguma coisa que a gente possa usar de teoria U para se preparar para essa situação? Boa. Então, assim, no campo mais imediato, assim, interpessoal, eu acho que tem a ver com essa coisa de como que durante o negócio você cultiva esse nível de atenção e também durante as reuniões também, e essa profundidade, um pouco dessa entrega, assim. Então, eu acho que isso daí deve ser meio recorrente até do que vocês estão acostumados a escutar isso, eu acho que esse é um elemento. Tem outros que tem a ver com esse exemplo que eu dei, de tentar tirar um pouco a câmera, que é de você, né, acho que não vai dar para explicar muito bem, mas acho que vocês conseguem fácil achar essas ferramentas. Mas uma delas é tipo assim, vocês podem montar um mapa de stakeholders, né? Então, tipo, quem são as partes interessadas? Porque isso tem a ver com esse olhar mais amplificado, né? Você consegue entender um pouco mais quais são as relações que estão fazendo parte daquilo, que não é só você e aquela pessoa, né? Então, tem o Estado, tem outras ONGs, tem os agentes lá, tem a família dele, tem os filhos, tem vários elementos que vão compondo esse sistema. E quando você toma consciência dele, você pode, enfim, perceber o sistema melhor e é mais fácil de transformar ele. Então, dá para fazer esse mapa assim, ou de fato mesmo, ou também ter alguns momentos de você se afastar um pouco, entender, enxergar essa discussão num contexto, né, Brasil, num contexto mundo, assim, eu imagino que vocês já estejam discutindo isso daí em termos históricos, assim, mas esse é um elemento. Que mais? Eu gosto muito da ideia também de quanto que é poderoso você também estar disposto a se transformar nessa interação, sabe? Entender que ela não é só de resolver a vida daquela pessoa, mas aproveitar esse momento para olhar para você também. Então, perguntas que parecem meio lúdicas, assim, mas podem ser muito interessantes, é do tipo assim, quais são os tipos de muros que eu tenho dentro de mim, sabe? Ou quais são outros espaços em que eu também excluo as pessoas. A gente acabou, nessa turma que a gente fez agora de Teoria U, a gente falou sobre a questão dos refugiados. E aí, enfim, discutir sobre a questão dos refugiados também traz um pouco uma discussão sobre como que a gente também está preso dentro dos muros da nossa casa aqui, né, ou dos nossos carros blindados, e quanto que a gente está disposto a quebrar um pouco esses muros aí, enfim, então, não só porque eu acho que esses encontros são formativos de vocês como pessoas, para depois vivenciarem várias transformações pelos espaços em que vocês estão, mas que quando você se coloca nessa disponibilidade do momento mesmo real, autêntica, de você também estar disposto a mudar, isso abre o campo de transformação com as pessoas que estão lá. Tipo assim, se eu estou disposto a me transformar também, e isso é uma coisa verdadeira, eu não sei, cria um campo, assim, que é um lugar, você pode usar várias palavras, eu não gosto muito das mais esotéricas, mas, assim, no mínimo é um espaço de confiança bem potente, assim. Não sei se também ajuda, mas tem várias coisas também. Se vocês quiserem, vocês me chamam. Lu, acho que está com a mão levantada. Não, a princípio te agradecer, Rafael, eu estou aqui um pouco também impactada com o que a gente ouviu ontem, tentando aqui já criar conexões e um pouco do que o William também trouxe, né? Ontem eu saí muito do nosso encontro com a importância da gente enquanto grupo, né? Esses grupos menores que vão ter essa relação mais direta com esses grupos, né? Que estão com essa liberdade privada, o quanto vai ser importante a gente se conhecer mais, a gente ter uma relação mais próxima.
Até para questões que surgiram ontem, né? Putz, e se eu espanar? E se eu chorar? Quer dizer, a gente tem que ter ali uma mínima percepção entre nós para a gente poder se apoiar. E ontem eu fiquei também um pouco impactada com a ideia de que a gente teria que ter resposta, talvez assim, uma preocupação nossa de como é que eu respondo, o que eu respondo e por que eu respondo. E a gente foi provocado a pensar um pouco mais na questão da liberdade de se pôr como humano, né? Então, nem sempre a gente vai ter resposta, está tudo bem dizer que a gente também não tem resposta para tudo. E hoje você traz uma palavra que, enfim, onde eu trabalho é uma palavra super importante, que é a questão da intencionalidade. A gente tem intenção, é diferente da gente ter um objetivo, porque a intenção nos abre para essa presença, para essa escuta, enquanto processo, enquanto caminho. Então, cabe o erro, cabe o não saber, cabe. Então, enfim, parece que os encontros vão ajudando a gente a traçar e acho que é essa a ideia mesmo, né? Eles são formativos para a gente, mas vão ajudando a gente a traçar um pouco esse pensamento e se fortalecer enquanto esses grupos. Assim, eu estou desde ontem muito impactada com isso e hoje, de novo, você me fez pensar o quanto vai ser importante a gente se conhecer um pouco melhor, a gente também está um pouco... Eu sei que ninguém mais aguenta grupo de WhatsApp, é mais um grupo, é mais... Mas a gente está junto, até para afinar essas intenções iniciais. Claro, tem uma intenção inicial que é do projeto, que está compartilhada, mas como é que a gente, enquanto esse grupo, a gente está num macro, que é o projeto, mas nesse micro, que vai ser esse grupo que vai acompanhar esse outro grupo, vai criando essa rede de apoio. Enfim, é isso. Super agradeço. Eu não conhecia essa teoria U e fiquei super curiosa, vou procurar conhecer mais. Boa. Eu vou fazer só os comentários rápidos de alguns dos pontos. Então, eu acho que eu comentei rapidinho essa coisa da comunidade. Foi uma frase muito recorrente, assim, na base durante muito tempo, e ela continua muito viva, que é antes os laços e depois os projetos. Então, eu acho que a força dos laços, assim, o que a teoria U vai dizer é que é a qualidade das relações que vão gerar os resultados concretos. Então, dentro de vocês, de conseguirem cultivar relações mais profundas aí, em última instância, é isso que sustenta uma capacidade transformadora. Então, com certeza, sim, e sou muito fã disso. Outra coisa que eu ia falar, que você falou, da intenção... já lembrei. Uma dica aqui, talvez, não é bem uma dica, mas assim, tem um tipo, até vou pegar a frase para ler para vocês certinha, porque eu acho que ela é bonita, nunca sei como pronunciar Goethe, né? Mas basicamente o que ele fala é o seguinte, deixa eu achar aqui. Um segundinho. Essa pode ser uma frase que vai valer a pena vocês esperarem eu achar ela, porque eu acho que ela pode ser um elemento aí de um pouco de qual que é esse olhar, que é um olhar que ele não é, né, acho que tem elementos desse diálogo que tem muito a ver com o que você falou, que é de abrir ele ao invés de fechar. Então, né, é muito menos de você dar conselhos, de você afunilar, né, e é muito mais de você abrir, né, então talvez atingir potencialidade e tal, mas tem Por uma isso que eu frase. fiquei impactada com a sua ideia de intenção, porque para mim a intenção ela abre caminho para processos de construção conjunta. Claro que a gente tem um nível sempre de objetivo e de objetivação, mas o objetivo parece algo já direcionado, determinado, final. E essa ideia de intenção tem uma construção conjunta de caminho, enfim. O que a teoria vai dizer é que essa presença mais... Achei, desculpa. Então, essa presença mais profunda, ela é uma presença em que, além de você estar muito presente, você também está conectada com um futuro de maior potencial que pode nascer. Então, ela não é tão isenta. E a frase que eu acho que a gente pode até fechar com ela, não sei como vocês estão, essa frase do Goethe que é assim: quando tratamos o homem como ele se torna pior do que é.
quando o tratamos como se ele já fosse o que ele potencialmente pode ser, ele se torna quem deve ser. Então, tem uma coisa aqui que não é de você não está definindo quem ele vai ser, mas você trata ele como se ele já fosse o que ele potencialmente pode ser. Então, é uma escuta, não é só escuta, é uma escuta em que você quase como se você conseguisse conectar com esse maior potencial que existe dentro dessa pessoa. Então, esse é um elemento aí que também tem a ver com essa intenção, de conectar com isso. Mas é só mais uma frase aí que às vezes pode servir de guia, assim, quando vocês estão pensando, nossa, mas como que eu escuto, o que eu deveria estar pensando? Eu acho que essa é uma que eu gosto, assim. Rafa, meu amado, muito obrigado por tudo isso. Prazer ter você aqui, sempre perto, enfim, inspirando, ajudando, colaborando com tudo. A gente amanhã tem o Emerson aqui também, que o Rafa conhece bem. Emerson é um egresso do sistema prisional e ele vai trazer um pouco desse contexto interno do sistema prisional, do que ele fez lá dentro, e um pouco das opiniões dele também e de sentimentos do que ele, enfim, do que ele sente, que ele acha que a gente pode seguir. Eu acho que talvez seja primeiro contato de muitos de vocês com algum egresso. Enfim, eu acho que é importante também a gente estar amanhã. Então, só deixa eu agradecer ao Rafa de novo, porque eu vou, aproveitando a frase final dele aí do Goethe, todo dia a gente tem aqui um textinho final para encerrar, que eu fui para a filosofia aqui, então só agradecer de novo. Rafa, muito obrigado. Tamo junto. Quem Seu quiser cara, aí achar Hugo. o Rafa, sigam a base no Instagram, procurem o Rafa também, ele traz boas reflexões por esses canais também. Seguinte, então eu separei já algumas breves leituras para todos esses dias, são rápidas, né? É um texto de 1 página, 2 páginas, e aí, de acordo um pouco com o conteúdo do encontro, eu puxo elas aqui para a gente, enfim, continuar refletindo. E aí eu fui anotando aqui algumas coisas, além da intencionalidade aqui, que a gente falou algumas vezes, a gente falou das relações, dos níveis de escuta, dessa parte da teoria U, que é o eu comigo mesmo. O Rafa falou muitas vezes de tirar a câmera, de ter um olhar mais assim, por cima. E lembrando da outra frase anterior também, que é o sucesso da intervenção depende da condição interior do interventor. Eu separei hoje Voltaire, que é pesado, pedrada. O filósofo ignorante, como ele se chamava. E uma pagininha rápida, tá? Esse livro começa com essa reflexão do Voltaire, chama Primeira Questão. Quem és? De onde vens? Que fazes? Que será de ti? É uma pergunta que se deve fazer a todos os seres do universo, mas a qual ninguém nos responde. Pergunto às plantas que virtude as faz crescer e de que maneira o mesmo solo produz frutos tão diversos. Esses seres insensíveis e mudos, embora providos de uma faculdade divina, abandonam-me a minha ignorância e as minhas vãs conjecturas. Interrogo a multidão de animais diferentes, que possuem todos os movimentos e o comunicam, que desfrutam das mesmas sensações que eu, que têm uma dose de ideias e de memória com todas as paixões. Eles sabem ainda menos que eu o que são, porque são e o que será deles. Suspeito, tenho até mesmo motivos para acreditar que os planetas que giram em torno dos sóis, inumeráveis, que enchem o espaço, são povoados de seres sensíveis e pensantes. Porém, uma barreira eterna nos separa e nenhum desses habitantes dos outros globos se comunicou a nós. O senhor Prior, em O Espetáculo da Natureza, disse ao senhor Cavaleiro que os astros são feitos para a Terra, e a Terra, assim como os animais, para o homem. Contudo, visto que o pequeno globo da Terra gira com os outros planetas em torno do Sol, que os movimentos regulares e proporcionais dos astros podem subsistir sem que haja homens, que há em nosso pequeno planeta infinitamente mais animais do que os meus semelhantes, pensei que o senhor Prior tinha um pouco de amor próprio demais
ao se orgulhar de tudo que fora feito para ele. Vi que o homem, durante a sua vida, é devorado por todos os animais se está sem defesa, e que, além disso, todos os devoram após sua morte. Assim, tive dificuldade de conceber que o senhor prior e o senhor cavaleiro fossem os reis da natureza. E aqui eu acho que é o ponto dele. Escravo de tudo o que me cerca, em vez de ser rei, comprimido em um ponto e rodeado pela imensidão, começo por buscar-me a mim mesmo. Então, este é Voltaire, ele tentando pegar aí essa parte do... Acho que o Voltaire deve ser um dos criadores da teoria U, que ele pegava o eu comigo mesmo. E aí a gente tem sempre o Lê aí, que talvez tenha uma frase final. Ontem eu deixei a frase, mas... Mas eu queria falar uma coisinha que acho que no começo do que o Rafa trouxe, me fez lembrar de uma vez de uma pergunta que me fizeram, que é que eu tinha sido pai e tal, né? Sou pai de uma menina, a Helena, tem 7 anos hoje, e que mundo que eu queria deixar para minha filha. Eu acho que, na verdade, é que filha que eu quero deixar para o mundo, né? É porque a gente tem muito essa pretensão de um mundo para alguém. E, na verdade, o mundo está aí, ele é perfeito, está pronto. A gente é que precisa criar gerações melhores para o mundo, né? A gente vem consumindo o mundo. Então, me fez muito refletir sobre isso aí. De que, tipo, eu quero efetivamente deixar uma filha melhor para o mundo, não um mundo melhor para minha filha. Muito obrigado, Rafa. Valeu, gente. Super obrigado. Nos vemos amanhã. Valeu, galera. Boa noite. Bom Valeu. trabalho Amanhã, aí. beijos. Espero encontrar vocês pelos cantos aí. Nos vemos.